Andrea Werner nasceu em Belo Horizonte, em 30 de novembro de 1975. É formada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em 2010, após seu filho receber o diagnóstico de autismo, passou a estudar a condição e, em seguida, criou o blog Lagarta Vira Pupa, com a intenção de falar de suas experiências como mãe de autista. O projeto ganhou relevância nacional e Andrea começou a ser convidada para palestrar sobre diagnóstico, aceitação do autismo, saúde mental e política. É autora de 2 livros, Lagarta Vira Pupa, A Vida e os Aprendizados ao Lado de um Lindo Garotinho Autista, e Meu Amigo Faz I. Em 2021, criou o Instituto Lagarta Vira Pupa, formado por mães de crianças com deficiência e mulheres com deficiência, entre elas, autistas. Levantando a pauta dos direitos das pessoas com deficiência, foi eleita deputada estadual pelo PSB de São Paulo em 2022, com mais de 88 mil votos. Em seu primeiro mandato na Lesp, foi escolhida pelos deputados e deputadas para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Comissão criada agora em 2023 pela 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Conexão Paulista. Programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando muita informação de qualidade e, claro, de interesse de toda a população. Conexão Paulista hoje recebe a deputada Andrea Werner, do PSB, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui conosco, deputada. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Prazer é todo nosso. No programa de hoje também me acompanham os jornalistas Thales Maurício, chefe de redação da Rede Alesp, e também Tatiana Fará, especialista em cobertura política, com passagem por grandes veículos de comunicação do nosso país. Seja muito bem-vinda também, Tatiana. Obrigada. Thales, muito obrigada. Obrigado, Mariana, deputada, Tatiana. Vamos nessa bater um papo. Obrigada. Muito bem. Deputada, vamos começar então. Na abertura falamos que a senhora hoje preside, uma das comissões aqui da casa, a Comissão da Pessoa com Deficiência. Inclusive, nesse primeiro ano do mandato do governo estadual, nós tivemos a recriação da pasta da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que tem atuado bastante nessa causa, inclusive. Primeiro mandato da senhora, aqui na Lesp também, muito dedicada, enfatizando muito essa causa. Como tem sido para a senhora? Tem sido muito trabalho, tem sido muito cansativo, mas também muito gratificante. Eu acredito que porque nunca teve antes um gabinete que era muito focado nessa pauta, e é o que a gente faz, a demanda está sendo imensa mesmo, Todo mundo já sabe que é o gabinete de referência para esse assunto, então todo mundo vai direto no nosso gabinete, todo mundo procura as nossas redes. Então todas as denúncias estão sendo canalizadas para as nossas redes, então a gente mantém um fluxo de o que chega nas nossas redes, tem uma turma que faz o acolhimento e aí que encaminha para o jurídico, ou encaminha para a defensoria ou para onde precisa encaminhar, mas que a gente está com um volume de atendimento muito grande, porque realmente chega muita coisa, E na comissão muitos projetos, porque antes a gente tinha muitos projetos tramitando, como é uma pauta transversal, que é uma pauta que toca a educação, toca a saúde, então esses projetos de lei estavam tramitando em outras comissões e agora eles estão indo direto para a Comissão da Pessoa com Deficiência. Então, a gente está tendo bastante coisa para trabalhar na comissão também. Então, está sendo muito bacana. Eu ainda não entendo como não tinha essa comissão, justamente porque tem tantos projetos para trabalhar na comissão. Realmente é uma comissão que estava fazendo falta aqui na Lesp. Muito bem. Thales? E, deputada, como você bem lembrou, é uma comissão que não existia. Ela passa a existir, então, com o início da 20ª legislatura. Como é que a senhora enxerga isso? Pode ser exemplo para outros estados? E também gostaria que explicasse um pouco dos pilares da comissão. O que você, enquanto presidente, pretende à frente dessa comissão? Bom, logo que eu fui eleita, a primeira coisa que eu quis saber era se já tinha comissão. E aí eu fui informada que não tinha comissão. E aí eu fiquei bem incomodada, porque eu sabia que inclusive no município de São Paulo existe essa comissão, no Congresso Nacional existe essa comissão, no Senado e na Câmara também. Então, como assim, no maior parlamento estadual da América Latina, a gente não tinha uma comissão focada em direitos das pessoas com deficiência? E aí eu fui conversar com o Caio França, que é meu colega de bancada, e fiz essa provocação. Ele foi conversar com o presidente da casa na época, que era Carlão Pignatari,
que foi muito receptivo na conversa, e aí essa conversa se desenvolveu muito rápido e veio a aprovação muito rapidamente da comissão, então foi até mais fácil do que eu imaginava a gente conseguir fazer essa comissão sair do papel. Fiquei muito feliz da gente conseguir, porque realmente não fazia sentido a Alesp não ter essa comissão. O que eu tento fazer na comissão a gente tem muitos deputados que são muito parceiros da causa e que querem muito trabalhar para a causa, mas que eles mesmos às vezes me falam, olha, me ajuda, eu fico com medo de falar coisa errada, de falar deficiente, a pessoa com deficiência, de usar o vocabulário errado, então assim, me ajuda. E eu tenho ajudado mesmo, porque eu entendo que as pessoas não têm obrigação de saber. Eu não sabia nada antes de eu ser diagnosticado, né? Foi todo um mundo novo para mim. Então a gente tem passado por várias etapas, assim, tem uma questão de letramento, de olha, não é assim que fala, não é mais transtornos globais do desenvolvimento, no caso do autismo, né? É transtorno do espectro autista, a gente fala a pessoa com deficiência. Eu tenho conversado muito com eles sobre projetos de leis que estão saindo de lá, de deputados que são de lá, para que a gente tente ser o mais abrangente possível, não fazer um projeto de lei que dá direito só para os autistas, sendo que tem outras pessoas com deficiência que poderiam se beneficiar também. Então tem várias conversas muito interessantes saindo dali e são todos e todas muito parceiros. Tem sido muito bacana o trabalho na comissão. Deputada, recentemente a senhora deu um depoimento bastante importante, acho que para o UOL, para o Matheus Pichonelli, contando que acabou de descobrir que também é autista, assim como seu filho. Eu queria saber, eu imagino que isso possa ter ligado também um alerta para as pessoas que falam, poxa, eu que achava que isso era só o meu jeito, né? E como é que foi isso para a senhora e que repercussão está tendo? Está tendo esse tipo de procura do tipo, olha, deputada, eu também vou pedir, vou investigar porque tenho esse comportamento, tenho essa forma de lidar com as coisas. Como é que foi para a senhora? Bom, eu recebi o diagnóstico depois de um processo que demorou 6 meses de avaliação, que teve 13 consultas com a psicóloga, com o psiquiatra, várias escalas diagnósticas que são necessárias para aprofundar mais alguns aspectos, entrevistas com os meus pais, com amigos, com meu marido, porque realmente eu já entrei nesse processo falando eu não quero nenhuma ponta solta, justamente porque eu sou uma pessoa pública, então não queria ninguém falando, mas não foi numa sentada com um psiquiatra que me deram um laudo, né? Foi um processo longo e de um autodescobrimento muito doloroso até, porque eu já fiz terapia por muitos anos, mas em alguns aspectos eu nunca tinha entrado, em alguns aspectos da minha infância e da minha adolescência. Então foi muito doloroso remexer em algumas partes da minha infância e da minha adolescência, de falar coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, para essa psicóloga. Então foi um processo demorado, doloroso, mas necessário, né? E eu falo isso porque para as pessoas entenderem a responsabilidade que é também fazer um diagnóstico desse, passar um diagnóstico desse para uma pessoa, né? O nível da responsabilidade que tem que se ter. Eu ainda estou digerindo, né? Eu ainda não digeri tudo. A procura tem sido imensa nas nossas redes, então muitas, mas muitas mulheres mandando mensagens falando: eu me identifiquei com a frase tal que você falou, eu também sempre passei por isso e na hora que eu li me caiu a ficha e eu fiquei muito mexida, então eu estou querendo procurar uma avaliação porque eu nunca imaginei que eu ia ler alguém que passou exatamente pelo que eu passei, então assim, deu uma chacoalhada em muita gente aquela entrevista. E olha que eu não falei tudo, porque eu considero que tem algumas coisas muito sensíveis para os meus pais, que são vivos ainda e que eu não gostaria que eles lessem. Então, eu realmente não, tem algumas coisas em que eu não entrei, de fato. Mas sim, a procura tem sido muito grande, a procura por onde você fez essa avaliação, quem deu o diagnóstico, e é uma coisa que eu não vou ficar fazendo divulgação, assim, é até um conflito de interesses, eu não vou fazer publicidade do lugar que me fez a avaliação. E foi até um acordo que eu fiz com eles, justamente para que ninguém ficasse falando nada, né, do tipo, que fizeram isso para se promover, alguma coisa. Então, eu mantenho no sigilo até a clínica que fez essa avaliação. Mas o fato é que é mais difícil diagnosticar a mulher, então eu passei muitos anos achando que tudo que eu tinha, que eu me identificava com meu filho, era por causa do TDAH, que eu já era diagnosticada. Algumas coisas saíam fora, mas eu falava, não, deve ser porque o TDAH também tem isso, e eu ia levando.
Mas no final eu acabei descobrindo que meninas autistas grau 1 de suporte, principalmente com altas habilidades de superdotação, aprendem muito cedo, que o jeito que elas se mexem é esquisito e atrai o olhar das pessoas, que o jeito que elas falam é esquisito e atrai o olhar das pessoas e exclui essas meninas, então elas começam a imitar outras coleguinhas muito cedo e elas conseguem mascarar isso a maior parte do tempo. Obviamente que se eu fosse bem-sucedida em mascarar 100% do tempo, eu não teria sofrido as violências que eu sofri durante a infância e durante a adolescência. Mas a maior parte do tempo eu fui bem-sucedida em mascarar. Mas eu não mascarei tão bem assim não, porque inclusive teve algumas pessoas que quando eu contei do diagnóstico antes de sair na mídia, as pessoas falaram, você tinha alguma dúvida? Assim, as pessoas já desconfiavam, né? Por exemplo, eu achava que eu tinha um contato visual maravilhoso. E as pessoas começaram a me contar, não, você não tem. Com pessoas que você não tem intimidade, seu olhar é muito rápido, você às vezes cumprimenta as pessoas e já olha para o chão, então fica até parecendo que é falta de educação, fica parecendo arrogância, ou que você não está dando atenção para a pessoa. Eu fui percebendo esse ano que eu tenho um hábito de olhar para... Eu estou olhando para os seus olhos e eu revezo entre o olho e o nariz, o tempo inteiro. Coisas que eu só fui notar ao longo do tempo, convivendo com pessoas autistas que mencionavam esse tipo de coisa, que eu não olho nos olhos, eu olho no meio da sobrancelha. Aí eu comecei a reparar esse tipo de coisa. Então, a minha autopercepção era muito ruim nesse aspecto, né? Tanto que a minha equipe, esse ano mesmo, antes de sair o laudo, tinha uma amiga minha autista do ano passado que já começou a pontuar, você se balança. E eu falava, não, eu não me balanço, eu balanço o pé. Você se balança. Falei, não, eu balanço o pé. Aí a minha equipe, esse ano, começou a me filmar na comissão da pessoa com deficiência, sentada lá no plenário, em outros eventos que eu participei, audiências públicas, e me mostrar os vídeos. Porque sim, eu balanço o pé, só que o pé começa a balançar o corpo e eu começo a fazer assim, e eu não percebia. Que era uma coisa muito natural para mim. Então, aquilo começou a me mostrar como que, de fato, fazia sentido. E trouxe algum alívio? Ai, desculpa. Não, por favor. Mas trouxe algum alívio para a senhora ter esse diagnóstico? Sim. Eu não sei se alívio é a palavra certa. Parece que finalmente a pecinha que estava faltando encaixou. Sim. Dessas histórias mal contadas ou mal explicadas. Não era só o TDAH, estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa que não era do TDAH. Enfim, são muitas histórias de muita dor, né, ao longo da infância e da adolescência, e que não era só o TDAH que explicava isso. Então, agora tudo faz sentido, né, e assim, eu me identifico tanto assim com as minhas amigas autistas e eu recebo tantos inbox de mulheres se identificando comigo também, pelo mesmo motivo. Então, sim, é uma coisa que é quase um auto-perdão, assim, né, você entende que aquela sua dificuldade... Eu peguei um diário meu, eu me mudei agora, né, de casa. E aí eu abri uma mudança, a gente faz essas coisas, né? Eu abri um baúzinho que estava cheio de fotos antigas e tinha um diário meu de quando eu tinha 15 anos de idade. Eu chorei quando eu abri o meu diário de 15 anos de idade, porque eu era claramente uma adolescente em depressão e, enfim, naquela época ninguém notou. Né? Então, o meu diário ele era alternado entre... Porque eu também fui diagnosticada com compulsão alimentar, que é outra comorbidade que é muito comum, né? Distúrbio alimentar, eu tive bulimia na adolescência, então o meu diário ele variava entre comi demais, vou engordar, eu acho que eu comi demais, e eu era magra, mas eu me via como gorda. E era assim, falei demais, conversei com fulano e falei demais. E aí tem uma página que eu falo, conversei com fulano na porta da igreja e falei demais, e eu coloquei entre parênteses, isso não é novidade. Então você vê... E aí eu até tirei uma foto de uma página, de um textão que eu escrevi, totalmente, meu Deus, como eu senti essa coisa da rejeição. E eu mandei para essa psicóloga que fez a minha avaliação, e ela falou, Andréia, olha o vocabulário que você usava com 15 anos, olha as palavras que você usava com 15 anos. Claramente, altas habilidades de superdotação gritando ali. Mas naquela época eu não tinha conhecimento sobre isso. Mas é doloroso ler, e eu acho que eu também devo este diagnóstico à menina que eu fui. Sabe, é quase para ela é quase um processo que precisava acontecer, sabe? É isso. Estou tentando não chorar, tá, gente? Porque eu sou muito chorona também. Esse é um tema extremamente importante, né? Se a gente pensar no papel dos pais, né? Você poderia falar como que seus pais lidavam com isso? E até
Por que eu faço essa pergunta? Até para que sirva de exemplo para os pais da atualidade, né? Eu sou pai, por exemplo, né? Para eu prestar mais atenção, buscar caminhos. Tá, eu vou tentar responder essa pergunta expondo o mínimo possível às pessoas que não querem ser expostas. Eu vejo na minha família, dos dois lados, muita neurodivergência não diagnosticada, muitos traços de neurodivergência. Então, para você ter uma noção, quando eu contei para o meu pai sobre o diagnóstico, e eu escolhi bem as palavras, afinal ele é um senhor que vai fazer 82 anos. Né? Enfim, gente, não dá, tem coisa que não dá. Então, eu escolhi bem as palavras, pai, diagnóstico, aquela moça que conversou com o senhor e com a mamãe, né? Veio agora, fiz vários testes e tudo, e deu esse diagnóstico de autismo. O senhor sabe que o autismo é um espectro, né? Então, assim, tem as pessoas que são leves e conversam e tudo, mas mesmo assim são autistas e tudo. E aí meu pai falou assim para mim, minha filha, sim, mas eu queria que você soubesse que para mim e para sua mãe eu tive 4 filhos normais e maravilhosos. E aí eu comecei a rir muito e eu falei, pai, normal é relativo. Porque assim, o que é normal dentro de uma família? Qual é a visão do normal dentro de uma família em que está cheio de traços neurodivergentes para todo lado? Qual é a visão de normal? Né, assim, eu sempre brinco, a minha irmã, com 6 anos, falava de mitologia grega e Shakespeare. Ela escreveu minha mãe estava até me contando essa história que eu tive esse fim de semana em Belo Horizonte. Acho que com 6 anos ela escreveu uma redação, o nome do rei da redação dela era Rei Lear. E ela sabia tudo de mitologia grega. Então, assim, o conceito de normal da minha família é isso. Então, na hora que ele fala, eu tive 4 filhos normais e maravilhosos, teve, pai. O conceito de normal é que a gente discute. Então, assim, tem certas coisas que não adianta você querer, sabe? É outra geração, é outra visão. Meu pai tinha um irmão esquizofrênico, que foi uma vivência muito difícil para eles, porque meus avós eram idosos, tiveram que colocar ele no hospital psiquiátrico, porque ele era um esquizofrênico que ficava violento, tentava matar a minha avó. Então, assim, a vivência que meu pai tem com neurodivergência, por um lado, é complicada. Então, não é agora que eu vou explicar para ele que é positivo, que é muito difícil isso, né? É outra geração. E aí tem também a questão do seu filho, né? A senhora entrou nesse mundo, né? Se debruçou sobre todas essas palavras, né? Como neurodivergente, TDAH, que, claro, para quem está imerso nesse mundo é muito comum, mas para pessoas que não têm alguma relação com ele, fica até, né, assim, um pouco vago, precisa ir pesquisar. Como foi essa descoberta e diagnóstico? A gente sabe que foi um momento, eu especificamente já tive a oportunidade de conversar com a senhora algumas vezes sobre isso, e a gente sabe que é uma questão muito delicada e muito, inclusive, dolorosa para a senhora. Porque eu estava achando interessante ver a abertura do programa e tudo, porque foi uma jornada, né? Foi uma baita jornada. Eu tenho certeza. O autismo, ele é poligênico, né? Então, assim, se eu não tivesse casado com o meu marido, talvez eu não tivesse tido um filho autista, pelo menos não no grau de comprometimento que o Theo veio. E se o Theo não tivesse sido diagnosticado, eu não sei se eu um dia descobriria que eu sou autista. Eu não sei. E foi, de fato, uma jornada, porque quando ele foi diagnosticado, foi um choque imenso, imenso, porque o conhecimento que eu tinha sobre isso era nulo. Então, eu me senti quase que injustiçada por Deus, pelo universo, e eu olhava, hoje em dia eu até rio quando eu falo isso, eu olhava e falava, mas a gente é saudável, a nossa família, e hoje em dia eu olho para as famílias e eu falo, meu Deus, faz total sentido. Mas naquela época eu não tinha a menor noção sobre o que é o espectro do autismo, o que é neurodivergência, né? Então, assim, aquilo para mim foi quase como um acidente de percurso. E foi muito doído, porque a maternidade sempre foi um sonho para mim. Sempre foi muito idealizada, né? Então, eu fiz 1 milhão de planos e hoje em dia eu falo até nas minhas palestras isso, né? Que eu fiz 1 milhão de planos quando ele estava na minha barriga, mas ele nunca pôde concordar com esses planos, né? E, inclusive, ele não me deve nada, porque ele nunca assinou nenhum contrato comigo, se comprometendo a ser neurotípico, torcer para qualquer time de futebol, fazer engenharia. Ele não me deve nada. Mas naquela época eu não tinha essa noção, né? Então eu passei por um período que eu chamava de luto, que não é o que eu imaginava que ia ser. Mas a verdade é que nenhum filho tá, gente? O Andrew Solomon escreveu um livro que ele chama de O Longe da Árvore, que ele fala muito isso, que nenhum filho é o que os pais esperavam. A diferença é que a distância entre o esperado
E o real é menor ou maior, dependendo do caso, mas é isso. E a gente tem que entender que quando a gente decide ter filhos, a gente assume o compromisso de amar um estranho. E é isso. Para mim, a melhor definição dele é essa, né? E é exatamente isso. Mas foi esse conhecimento, porque aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo, fui ler sobre autismo, comecei a entender sobre ciência, aí comecei a entender da genética. Aí eu comecei a olhar para trás. Opa, não brotou do acaso esse menino aqui. Tem coisas. Aí eu comecei a desconfiar que talvez eu tivesse TDAH. E eu olho para o meu pai, gente, é o TDAH, assim, não tem diagnóstico, mas tenho certeza que se meu pai passasse uma triagem, provavelmente ele tem muita característica de TDAH. Então, aí eu comecei a mergulhar nesse assunto, né? Virou um hiperfoco, como a gente fala, no autismo. E aí eu nunca mais soltei. Eu estou lendo um livro agora interessantíssimo, que é o Outra Sintonia, que conta a história do autismo. E eu até comentei isso nas minhas redes ontem. O Léo Kanner, que foi o primeiro médico que deu o nome de autismo, diagnosticou uma criança como autista, ele começou a falar num certo ponto que as mães, elas eram frias e que ele via as mães andando na frente, às vezes os filhos andando atrás das mães, e as mães não davam muita bola, citou até que às vezes eram muito intelectualizadas e distantes. E hoje eu olho e falo, essas mães provavelmente eram autistas também, e aqueles pais também. Então, assim, não é que a análise dele estava errada, é que ele supôs que, porque as mães eram frias, distantes e não amorosas, as crianças viraram autistas. Não. As mães, às vezes, pareciam frias porque não eram as melhores em demonstrar carinho e afeto, ou estavam totalmente exaustas e sobrecarregadas porque não tinham auxílio nenhum com aquelas crianças. Mas, provavelmente, sim, muitas das mães que ele observou também eram autistas. Então, acho que a maior descoberta que eu tive ao longo do tempo foi isso. Quando você olha nas famílias, eu acho que se a gente investigasse direitinho, a gente ia descobrir que pelo menos um ali dos dois tem alguma questão quando sai um filho autista. Se você fosse, eu imagino que te perguntam muito isso, deputada, como é que quais são os pontos de atenção que os pais têm que ter em relação aos filhos para ver se precisam buscar um diagnóstico? O que grita assim na... Tá, então vamos falar dos casos mais clássicos. E o que sussurra também, no meu caso, né? Porque o que grita às vezes é mais fácil do que o que sussurra, né? Primeira coisa é que, assim, por mais que eu tenha mascarado e que, assim, os sintomas de fato de autismo é o que a psicóloga fala. Os sintomas de autismo, eles ficaram evidentes no momento em que a demanda externa superou a sua capacidade de disfarçar, que foi provavelmente na adolescência, pelo que a psicóloga fala. Então, na infância, eu fui passando razoavelmente ilesa ali, mas, assim, tem que ter sinal na infância. Por isso que ela entrevistou meus pais. Porque se não tiver sinal na infância, não é autismo. Porque o autismo vem desde sempre. Né? Então, por isso que é importante fazer essa avaliação longitudinal completa e tudo. Então, o que meus pais falaram para ela, por exemplo? Que eu subia em tudo desde os 2 anos de idade. Um desenvolvimento motor meio fora da curva, assim. Que eles chamavam e eu não ouvia. Parecia avoada, e isso é um sinal muito clássico. Chamar e a criança não olhar, chamar pelo nome e a criança não olhar. Eu só gostava de andar descalça, eu gostava muito de brincar com argila, que tem a ver com o lado sensorial, eu era aficionada pela mesma bota. Eu tinha uma coisa de falta de noção de perigo também, minha mãe fala que eu fugia para o mar toda hora, e isso quando eu já estava maiorzinha também. Mas criança de 1 ano já tem que estar usando a fala para se comunicar, nem que seja uma palavrinha. Papai, mamãe, água. Criança de 2 anos já tem que estar juntando 2 palavrinhas. Esqueçam esse papo de cada criança tem seu tempo. Isso é besteira. Estou falando que vai ser autista? Não. Ela pode ter uma surdez, ela pode ter só um atraso de fala, mas que tem que investigar, tem que investigar. Criança de 2 anos já tem que estar juntando 2 palavrinhas para se comunicar. Porque o meu filho cantava músicas inteiras do Cocoricó, mas ele não falava mamãe, ele não pedia água. Então não vale, ela tem que usar a fala para se comunicar. Ela tem que apontar o que ela quer. E ela tem que compartilhar, que é uma coisa muito importante. O brinquedo, ele tem que ter graça na interação com outra pessoa. A criança que fica isolada há muito tempo com um objeto, seja ele um tablet, uma televisão, uma bola, um negocinho que ela está jogando no chão, um carrinho que ela fica olhando as rodinhas, não é interessante. Porque a criança típica, ela se desenvolve na interação com o adulto. Olhando no rosto do adulto é que ela vai aprender. A boca da mamãe está mexendo, eu vou mexer a minha, eu vou imitar. Aí ela vai aprender a falar. Isso é um exemplo bem
rapidinho, só para vocês entenderem. A criança que fica só fixada no objeto, isso aí vai gerar uma cadeia de prejuízos para ela ao longo do tempo, inclusive não aprender a imitar, e ela não vai aprender a falar. Foi o que aconteceu com meu filho. Então, a criança típica, você vai ver que o brinquedo tem graça na interação com o adulto. Ela vai trazer o brinquedo para brincar com a mamãe, ela vai trazer o brinquedo para brincar com o papai, ela viu uma coisa interessante, ela vai querer compartilhar aquilo com o outro adulto, que é um detalhe muito importante que eu mesma não sabia quando o Theo foi diagnosticado. Deputada, a senhora se tornou uma referência nessa causa, né? Mesmo aqui dentro da Assembleia Legislativa, no estado de São Paulo, quando se fala em causa autista, né? Pensa-se em Andrea Werner, mas toda essa sua referência, toda essa sua trajetória começou lá atrás, logo depois do diagnóstico do Theo, inclusive veio, né, com a criação do seu blog, o Lagarta Vira Pupa, e eu gostaria, e daí vieram inclusive mais 2 livros publicados e por aí vem a trajetória, né? Eu gostaria que a senhora contasse, compartilhasse um pouco mais com a gente também sobre essa criação do blog, como isso ajuda hoje a senhora no mandato, ou como a senhora enxerga esse mandato, né, ou se tornar essa referência hoje aqui no Parlamento Paulista. Mas antes a gente tem que ir para um rápido intervalo. Na volta a gente continua. Conexão Paulista está de volta e hoje um bate-papo com a deputada Andrea Werner, do PSB, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputada, mais uma vez, muito obrigada pela senhora estar batendo esse papo conosco. No final do bloco anterior, a gente falava como a senhora sempre foi uma referência depois do diagnóstico, né, do Theo, seu filho, de TEA, de transtorno do espectro autista, e como a senhora veio, então, né, se forjando, se capacitando, inclusive com a criação do blog Lagarta Vira Pupa. E aí nós temos aqui 2 livros, né, de sua autoria que a senhora escreveu. Temos o aqui Lagarta Vira Pupa, vou deixar aqui para ver se os meninos conseguem enquadrar. E temos também O Meu Amigo Faz I. Está esgotado, está indo para a 3ª edição, já vai sair, gente, calma. E aí, deputada, algumas conquistas muito importantes depois, então, dessa 20ª legislatura aconteceram até por ocasião de ter uma nova secretaria, né, da pessoa com deficiência no governo do estado, como, por exemplo, o prazo indeterminado do laudo de pessoas com TEA, né, que foi muito celebrado pela senhora, mas isso faz a gente refletir para as leis de pessoas com deficiência que, infelizmente, não são cumpridas na sua integralidade ou como deveriam. A senhora é muito atuante nisso, inclusive junto ao sistema educacional público, e não público apenas, mas ao privado também. Inclusive, eu até alertei, porque eu já conheço essa história, né? Eu alertei que tinha uma expressão nessa lei que falava laudo pericial, que ia dar problema, e está dando. A gente tem recebido denúncia no gabinete de que tem prefeituras que não estão aceitando, porque estão falando que laudo pericial é só aquele emitido no IMESC, então que não é o laudo médico que o seu médico deu. Então, enfim, eu espero que tem uma lei que acho que foi aprovada no Senado, está para ser aprovada no Senado, que coloca laudo com prazo indeterminado para todas as deficiências permanentes. Aí eu acho que teremos um progresso real nesse sentido, porque não tem expressão nenhuma que ninguém vai querer usar de nenhuma forma e serve também para todas as outras deficiências permanentes. E, deputada, recentemente foram aprovados aqui na LESP 46 projetos de leis, foram aprovados. Nesse pacote de projetos de lei, tem um projeto de lei que é de sua autoria, que é o projeto de lei 454 de 2023, que altera a lei 17.158 de setembro de 2019. Para quem nos acompanha, dispõe sobre a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA. Gostaria que a senhora explicasse o que muda, então, a partir da aprovação desse projeto de lei de sua autoria. Tá, para começar, que esse projeto de lei era um projeto de lei muito bom do meu colega Enio Tato, do PT, só que ele era só para autismo, e a gente já começou ampliando para todas as deficiências e também transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive o TDAH. Gente, eu sofri demais na escola também por causa do TDAH. Eu repeti a 8ª série. A gente sabe que crianças com TDAH precisam de apoio na escola, crianças com superdotação, altas habilidades também, então, enfim, entra tudo aí. Outra coisa
A gente colocou que a criança, em caso de necessidade, ela tem direito ao acompanhante especializado, e a gente colocou uma qualificação para esse acompanhante especializado. Porque geralmente o que acontece é que as prefeituras, quando contratam pessoas com ensino médio, ou às vezes, sei lá, um estagiário de engenharia, que não é da área, não tem nada a ver. Então a gente colocou uma formação básica que esse acompanhante tem que ter, para que ele saiba o que ele está fazendo ali. Porque ele tem que ter uma noção básica de como ajudar uma criança com deficiência no ambiente escolar, né? Outra coisa que a gente colocou um limite de crianças por acompanhante especializado, porque o que a gente tem visto nas escolas é um acompanhante especializado para 40 crianças, né? E isso não é figura de linguagem. Foi o que eu recebi da Prefeitura de São Paulo, via ofício, a resposta que eles me deram. Que a média é mais ou menos 40 crianças para cada acompanhante especializado. Então a gente colocou que seria 2 crianças por acompanhante. A gente também colocou uma multa para escolas que recusam matrícula de crianças com deficiência, que eu estou me lembrando aqui, no geral é isso, mas é um projeto que vai ser muito bom para a inclusão escolar. E como está a articulação com o governo do estado para a sanção dessa lei? Ainda não há. A gente ainda tem alguns passos aqui dentro da Lesp, acho que ele precisa passar de novo na CCJ, mas eu acredito, né, o governador sempre se diz muito sensível a essa causa e tudo, então eu não acho que a gente vai ter problema não, tá? Eu não acho, mas pretendo ter uma conversa em breve lá no Palácio Bandeirantes para a gente ter certeza de que vai passar sem problemas. Tatiana. Deputada, a senhora recebeu centenas de denúncias dos planos de saúde e até foram, acho que 200 delas transformadas numa ação coletiva no MP, né? Uhum. Eu queria saber como é que está essa questão dos planos de saúde no atendimento aos autistas e às pessoas com deficiência. E também, como é que a senhora vê a questão desse atendimento no setor público? Esse atendimento no setor, vou começar pelo contrário, né? O atendimento no setor público, ele é precário, quase inexistente, tá? Então, quando alguém nos procura nas nossas redes e fala, meu filho foi diagnosticado, onde que ele consegue atendimento gratuito? Eu nem sei o que responder. Porque o normal seria eu encaminhar para o CAPS mais próximo da residência daquela pessoa. Mas os CAPs estão lotados, estão dando alta para autista de 8 anos, falando, já tá bom, vai, porque eles têm que fazer a fila rodar. E quem consegue alguma coisa, geralmente consegue meia hora de terapia em grupo, uma vez por semana. Isso não é nada, gente. A gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento que as crianças precisam de intervenção precoce intensiva. A gente está falando de ter alguma coisa todo dia, e não é meia hora. Individual. Uma criança não é igual a outra, eles colocam várias crianças de várias condições diferentes misturadas também. Então, aquilo a gente sabe que o Estado está perdendo dinheiro, a criança está perdendo tempo, a mãe está perdendo tempo, e aquela janela de desenvolvimento está sendo perdida, né? Então, eu tenho conversado muito com o Ministério dos Direitos Humanos, com a Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu tenho um contato muito bom com eles, para ver o que a gente consegue melhorar nesse aspecto. Os planos de saúde, a gente continua com o mesmo problema, tá? A gente, inclusive, trouxe eles aqui na Comissão da Pessoa com Deficiência para responderem, se comprometeram até a reverter alguns cancelamentos, mas a gente não tem visto isso acontecer. Teve um caso até icônico de uma pessoa de Taboão da Serra que a Unimed mandou fazer tratamento de câncer na Bahia e que não foi revertido, muito antes pelo contrário, mandaram um boleto de vários mil reais para essa pessoa pagar. Uma coisa horrorosa o caso. Então, assim, a gente continua recebendo denúncia de cancelamento de plano de pessoa com deficiência, de pessoa que estava em tratamento. Não mudaram a conduta e a gente sabe que é um lobby muito poderoso. Eu ouvi quando eu estava em Brasília ano passado para passar a lei do rol exemplificativo, que é o lobby mais poderoso de Brasília. Então, eles estão agindo no Congresso, eles estão agindo no CNJ, eles agem por onde eles conseguirem ali, né? Então, é muito difícil mesmo a gente brigar com esse poder financeiro. E a principal queixa é o cancelamento do convênio que desagrade a eles o cliente ali. É isso e o descredenciamento de clínicas por causa de verticalização. Por quê? Como eles faziam antes? Eles credenciavam clínicas boas para dar atendimento para esses autistas, criança com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Só que aí eles chegaram à conclusão que esse atendimento é bom demais e é caro. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão construindo ou comprando, adquirindo as próprias clínicas deles, em que eles colocam essas crianças todas lá, geralmente em atendimento em grupo também, durante 15 minutos, com profissionais pouquíssimo qualificados, e estão falando, não vou mais pagar essa clínica que era credenciada, agora vocês têm que ir nessa clínica que é minha.
Só que a diferença do atendimento que essas crianças recebiam para o que elas estão recebendo agora é gritante. Então, tem mães que estão se juntando, fazendo denúncia no Ministério Público. O Ministério Público tem acolhido essas denúncias porque ele vê que não é comparável o atendimento que era dado antes com o atendimento que está sendo dado agora. Né? Tudo em nome do lucro, tudo para tentar maximizar o lucro, sem pensar no bem-estar dessas crianças e adolescentes, no desenvolvimento que elas vão ter depois. A negligência. Totalmente. Né? E o problema é que nós temos uma ANS que, via de regra, fica do lado dos planos de saúde. Um exemplo teve um plano de saúde desses que descredenciou uma clínica e mandou todas as crianças para uma clínica própria deles, insalubre, todas as crianças juntas, amontoadas, uma coisa horrorosa. As mães se juntaram e fizeram uma denúncia na ANS, as mães fizeram denúncia na ANS, a ANS falou, não, é equiparável, é parecido, para nós está tudo bem. As mães não se conformaram, fizeram uma denúncia no Ministério Público, o Ministério Público foi lá e falou, não está tudo bem não é equiparável não. Então, para você ver como que está difícil a coisa, né, com a ANS não ajudando nesse caso. Deputada, e a gente volta para aquela questão do cumprimento ou descumprimento, então, das leis não só estaduais para pessoas com deficiência, mas do próprio estatuto que resguarda uma série de direitos. Em qual parte desse elo, qual corrente desse elo está sendo quebrada e não está sendo, e esse direito está deixando de ser resguardado a essas pessoas? Olha, eu acho que muitas vezes, principalmente em cidades do interior, o Ministério Público falha. Às vezes a gente pegou uma vez um TAC, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público de uma cidade do interior, porque uma escola foi denunciada porque estava recusando matrícula de criança autista. Ele fez um termo de ajustamento de conduta com essa escola de que ela colocaria uma cota de crianças com deficiência. Uma coisa que é completamente ilegal. Não existe cota de criança com deficiência. Toda criança com deficiência que quiser ser matriculada, e é o direito dela estar na escola regular, ela tem que ser matriculada. Então, acontecem coisas que você fala, não é possível. Tem pessoa com deficiência que fala pra gente que foi na delegacia registrar um boletim de ocorrência porque sofreu preconceito, capacitismo, e o delegado falou, não conheço isso, não sei que crime é esse. Delegado desconhecendo a Lei Brasileira de Inclusão. Então, tem um desconhecimento no judiciário, no poder público. E tem também a falta de punição, né? As mães, às vezes, ficam muito fragilizadas com essa coisa dessas violências que elas sofrem, né? Então, às vezes, elas têm a matrícula recusada do filho numa escola e, ao invés delas judicializarem, procurarem o Ministério Público, aquilo é tão sofrido que elas só querem esquecer aquela experiência e procurar alguma escola que aceite o filho delas, né? E isso é ruim. Eu tenho falado muito com elas, vocês precisam judicializar. Nem que o seu filho não fique ali, porque eu entendo que você não vai querer o seu filho numa escola que você judicializou. Né, mas é pedagógico, porque no momento em que as escolas começarem a gastar mais dinheiro com advogado do que com a preparação do espaço, capacitação de professor, aí a equação vai ficar ruim para elas. Né? Mas, por enquanto, principalmente escolas particulares olham as crianças com deficiência como um gasto. Eu vou ter que contratar um professor auxiliar, eu vou ter que capacitar os outros professores, eu vou ter que botar uma sala de atendimento educacional especializado aqui. Então, elas olham como se fosse um gasto. E o poder público também. Né, mas você vê que tem experiências bem-sucedidas. Infelizmente, são exceção. O município que eu moro, que é Vinhedo, meu filho de 15 anos, autista bem comprometido, com bastante necessidade de suporte, que não fala, tem deficiência intelectual, está incluído na escola regular municipal, com suporte. Tem sala de AE, que é o atendimento educacional especializado. Porque o poder público decidiu fazer este investimento. Então, você vê que muitas vezes falta vontade política mesmo, na maioria dos municípios, no estado. E, deputada, como que esse atendimento, esse olhar pode chegar também a famílias carentes, às extremidades, né, às periferias, às favelas, né? Porque uma família com estrutura, ela consegue ter acesso à informação, consegue ter acesso a especialistas que vão dar diagnósticos, mas e aquelas famílias em que os pais estão mais preocupados em colocar comida na mesa do que qualquer outro assunto, né? Como lidar com essas famílias? E aí a pergunta é, como que a Alesp e as autoridades públicas podem trabalhar na promoção de políticas públicas, com auxílio de defensoria pública, né, para que esse seja um assunto a que todas as famílias tenham acesso? Bom, a gente não consegue não falar de interseccionalidade nesse caso, né? Hoje em dia a gente já tem alguns autistas pretos com vozes relevantes na internet, mas até alguns anos atrás você não via. Mesmo assim, hoje em dia são muito poucos. Então a gente fica perguntando, onde estão os autistas pretos? Né?
Só aí você já vê que a gente tem uma dificuldade muito maior no acesso ao diagnóstico, mas muito maior. Tem questões de racismo também, que às vezes a criança autista preta, ela é vista só como, esse menino é só mal educado, esse menino é só mal criado. Ele nunca é visto como alguém que pode ter alguma questão, né? Então, tem a questão da dificuldade do acesso ao diagnóstico e tem a questão do racismo também, né, que dificulta muito isso. A gente está preparando um projeto de lei pensando nessa questão de democratizar o acesso ao diagnóstico, não só das pessoas periféricas, mas também das pessoas que têm autismo grau 1 e que vão chegar num médico que vão ouvir, você fala, você não é autista, você casou, você não é autista, você olha no olho, você não é autista, né? Porque a gente precisa, de fato, de profissionais que sejam bem treinados. Você vê bem, a psicóloga que me avaliou, ela falou, ironicamente, o seu maior déficit é na comunicação social. Ironicamente mesmo, gente, eu tenho canal no YouTube, enfim, né, eu escrevi livro. Mas o que acontece eu tenho muita dificuldade de ler as pessoas, ler os contextos sociais, entender qual discurso é adequado a qual situação social. As minhas expressões faciais nem sempre condizem com o que eu estou pensando, o que eu estou falando, ou a situação social em que eu deveria estar com aquela expressão facial, a adequação do discurso. Então, não é porque a pessoa se comunica bem que quer dizer que ela não tem um déficit na comunicação social, mas nem todos os profissionais sabem disso. Então, precisa de fato da gente ter profissionais muito treinados para conseguir fazer esse diagnóstico, e a gente não tem. Então, o diagnóstico atualmente ele é um privilégio e ele precisa ser direito, ele tem que ser direito. E aí eu preciso fazer uma pergunta, é uma doença vista como elitista ainda? É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma condição. Se você falar doença, os autistas vão te matar. Perdão, obrigada pela correção. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Se a gente for olhar o grau 1 de suporte, a maioria absoluta você vai achar a classe média para cima. Justamente pela dificuldade de acesso ao diagnóstico. Porque para você fazer um exame neuropsicológico, que foi esse que eu fiz, que demorou uns 6 meses, você só consegue fazer na rede particular e é muito caro, não é um negócio de fácil acesso. Né? Então, quem tem acesso atualmente ao diagnóstico são pessoas que têm o privilégio de ter acesso. Por isso que eu falo que é privilégio, não é direito. E está completamente errado isso. Então, depois que saiu a matéria mesmo, muita gente me procurou. Eu desconfio que eu tenho, mas eu não consigo pagar. Onde que eu posso ir? Eu falo, gente, eu quero morrer. Né? Porque o único lugar que eu sei que faz uma avaliação gratuita, mas que tem uma fila grande, é a Unifesp. Eles têm um time lá que faz essa avaliação de autismo em adultos, grau 1, mas que acho que eles estão com uma fila de 2 anos para fazer a avaliação. Então, a gente precisa de mais opções, né? Para quem tem essa desconfiança de não só autismo, TDAH também é a mesma coisa, tem essa dificuldade de acesso ao diagnóstico. Você nos deu um lead aqui, diz que já há um projeto de lei sendo pensado para democratizar o diagnóstico do TEA. Quando deve sair esse projeto de lei? A sociedade pode esperar a apresentação dele aqui na LESP e a partir de quando? Ontem eu dei uma revisada nele, eu dei uma mexida, hoje eu vou sentar de novo com a minha equipe para dar uma refinada, porque eu acho que ele estava amplo demais, acho que a gente tem que dar uma fechada, eu acho que até, sei lá, amanhã a gente deve protocolar. Agora o andamento aqui na LESP é o andamento aqui na LESP, né? Vocês sabem como é, então aí já é outro papo. Deve ser apresentado ainda em agosto, então. Sim, com certeza. Essa semana a gente já deve protocolar ele. Tatiana? Deputada, duas perguntas em uma. A senhora falou agora há pouco como é que uma mãe pode identificar, né, algumas características nos seus filhos. A minha pergunta é porque a gente sabe que muitas vezes aquela criança autista, ela vai sofrer uma rejeição até por parte dos pais das outras crianças na escola, porque fala, está atrasando meu filho, enfim, a senhora sabe todas essas queixas. Como é que uma mãe pode se educar e educar seus filhos para conviver com crianças com autismo ou com alguma outra condição neurodivergente? E a outra perguntinha, porque tem que estar embutida, muito se fala hoje, os críticos, né? E aí eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, que existe um excesso de diagnóstico. Mas antigamente não era isso. Então deve ser culpa da vacina, né? Que são as coisas que a gente ouve. A senhora é uma internauta de primeira, sabe como são essas críticas. Aí eu queria que a senhora também falasse sobre isso. Tá. Desculpa, agora você me lembra da primeira, o TDAH.
A primeira é como educar a mãe, Como educar as mães e os filhos para conviver com neurodivergentes. Bom, eu acho muito bom que hoje em dia a gente tem tantas pessoas neurodivergentes, autistas, na internet com vozes potentes, porque olha, quando o Theo foi diagnosticado em 2010, gente, não tinha. Eu procurei, na época o Facebook estava surgindo ainda, né? Não tinha. Eu achei um autista adulto americano, que era o Kerry Magro, que era o único autista que falava na internet. E aí eu comecei a seguir ele. Não tinha ninguém. Hoje em dia já tem um monte. Então é muito rico para as pessoas que querem que os filhos conheçam. Começa a seguir autistas na internet. Tem muitos. Tem a Carol Souza autistando, tem o Lucas, atípico. Tem um monte de gente que eu posso sugerir aqui de seguir. Para já ir pensando em como apresentar isso para os filhos. Faz os filhos seguirem também. Você já, ou pelo menos mostra, apresenta para eles quando você estiver mexendo no seu Instagram, nas suas redes sociais. Né? Tratar com naturalidade, né? Nunca usar palavras do tipo, o fulano tem um probleminha, o fulano é especial. Especial é uma palavra muito ruim, porque ela dá uma conotação que é boa, mas na verdade você está segregando. A criança já vai entender que aquele menino não é como ela, assim. E tudo bem não ser como ela, mas é de um jeito segregatório. A gente tem que ensinar as crianças que todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual ao outro. E tá tudo certo. Tem gente que tem as duas pernas, tem gente que tem uma só. Tem gente que anda com as pernas, tem gente que anda com a cadeira de rodas. Tem gente que fala, tem gente que não fala, ou fala usando um aplicativo no tablet, que é o caso do meu filho. Às vezes ele usa o aplicativo no tablet para falar. Então isso tudo é diversidade humana. Eu acho que esse é o jeito mais rico da gente ensinar as crianças sobre crianças com deficiência. É a diversidade humana. Cada um tem o seu jeitinho. Agora a segunda. Do tanto de diagnóstico. Até uns 20, 30 anos atrás, essas pessoas autistas como eu, elas já existiam, elas só não tinham o diagnóstico, né? Autistas como meu filho, há 30 anos atrás, eles já existiam, só que eles recebiam, às vezes, diagnóstico de retardo mental, esquizofrenia, esse tipo de coisa. Né? Então, o que aconteceu foi que os critérios diagnósticos foram ficando mais precisos. Isso aqui é autismo, esquizofrenia é para cá, né? Uhum. Então, os médicos já olham, eles sabem diferenciar o que é autismo. Tanto que tem um gráfico muito interessante nos Estados Unidos, que é, na medida de um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre isso, que é, na medida em que os diagnósticos de autismo foram subindo, são duas curvas, os diagnósticos de deficiência intelectual foram caindo. Você vê que tinha muita gente que era diagnosticada com deficiência intelectual, que eles chamavam antes de retardo mental, que é um nome horroroso, mas enfim, que na verdade era autista. Então, um foi subindo, o outro foi caindo. Foi uma substituição de diagnóstico, praticamente. E os autistas grau 1 eram aqueles que às vezes eram tidos como meio esquisitos, meio sem noção, meio exóticos, meio retraídos. Todo mundo, se puxar da cabeça, vai lembrar de alguém assim na sala de aula. Mas a gente achava que era o jeito da pessoa. Às vezes, era mais que o jeito da pessoa. Porque hoje a gente tem critérios diagnósticos que mostram que algumas pessoas que reúnem todas essas características, porque tem critérios. Você tem que ter critérios de prejuízo na comunicação, prejuízo na interação, prejuízo no comportamento, aí juntando aquilo tudo ali, você junta, e isso é autismo, né? Não é que a gente está tendo mais autista, os autistas estão sendo notados. Outra coisa antes não tinha rede social, né? Então, as pessoas não sabiam, não caía a ficha, assim, que elas poderiam ser autistas. Hoje, só de sair essa matéria minha, quantas mulheres não leram e falaram, meu Deus, eu acho que eu posso ser autista. Isso é outra coisa que acontece hoje em dia. A informação, ela circula muito mais rápido, muito mais fácil. E com isso, as pessoas, às vezes, que estão vendo um vídeo no TikTok, cai um vídeo de alguém falando, coisas... Está muito normal esse tipo de vídeo. Coisas que eu achava que eram da minha personalidade, mas era autismo. A pessoa olha e fala, eu tenho isso tudo. E aí ela já fica incomodada, e aí ela resolve procurar um diagnóstico. Então, é um conjunto de coisas. São as características mais precisas para o diagnóstico médico com o avanço da comunicação e das redes sociais. Eu acho que é isso.
Deputada, para que a gente possa finalizar, mais alguma pergunta, Thales, Tatiana? Não, eu só queria aproveitar, porque agora, entre agosto e setembro, a Alesp promove as audiências públicas do orçamento, que nada mais é do que ir a todas as regiões do estado de São Paulo e ouvir a população para construir o orçamento do estado em 2024. E pelo que a gente acompanha, nessa abertura para a população, pouco se fala sobre pessoas com deficiência. Que recado a senhora passa para a população que quer se engajar, quer colocar esse assunto em evidência, para aproveitar momentos como esse, né? Uma audiência pública, para colocar suas pautas? Eu sempre falo que as pessoas que falam que odeiam política, elas precisam repensar, né? Porque a gente não tem remédio de alto custo no posto de saúde sem política, a gente não tem inclusão escolar sem política, a gente não tem CAPS com terapia decente para autistas sem política. Então, assim, se a gente quer que as coisas mudem, a política ela não é o fim, ela é um meio. A gente tem que usar a política, assim, né? A gente não vai conseguir que o governador preste atenção nas pessoas com deficiência, que coloque mais orçamento aqui ou ali, pensando em pessoas com deficiência, se ele não perceber que a população está interessada nisso, que a população está mobilizada e está cobrando ele nesse sentido, né? Então, a gente precisa mostrar que isso é importante, que a gente quer que tenha um espaço no orçamento maior para isso, porque o que está tendo atualmente não está dando conta do recado. Isso é muito claro para nós, né? Então, as pessoas precisam participar e precisam cobrar, porque sem fazer barulho, a coisa não vai andar. Ninguém falou nada, então vamos tocar do jeito que está, porque tá bom, né? Ninguém reclamou. Então, o recado que eu deixo é esse: participem, façam barulho, porque senão não vai mudar nada. Deputada, agora sim, nos conduzindo à última pergunta, hoje a gente falou então sobre a descoberta, né, da senhora, sobre o diagnóstico de transtorno do espectro autista, falamos sobre sua atuação como presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência, atuação do Parlamento, também da Secretaria Estadual de Pessoa com Deficiência, e aí eu gostaria de finalizar com a seguinte pergunta: qual marca, qual legado a senhora gostaria de deixar ao final desse ou de próximos futuros, quem sabe, mandatos? Olha, eu tenho lido muito nos meus comentários e eu fico muito, muito, muito feliz de ler, que é assim: primeiro voto que valeu a pena. Valeu a pena ter pedido voto para toda a minha família para votar em você. Agora eu vi o meu voto valer. E assim, eu fico feliz não pelo pessoal, não pelo ego, é porque assim, a pessoa viu a importância do voto. Porque a maioria das pessoas que a gente conversa não lembra nem quem votou para deputado federal no ano passado. Então, assim, se eu puder já contribuir para que as pessoas entendam como é importante votar e acompanhar a pessoa em quem você votou, eu já vou ficar muito feliz. E aparentemente está funcionando assim um pouco. As pessoas ficam muito felizes com o resumo semanal que eu faço toda sexta, atividades da semana, o que a gente fez, quais ofícios a gente mandou, qual projeto de lei que eu protocolei. E as pessoas falam: ai, que bom, você está prestando contas. Todo mundo devia prestar contas. Mas, enfim, só das pessoas estarem mais envolvidas com a política por causa do mandato, eu acho que já é um super ganho. Eu vi que outros deputados e deputadas foram atrás também. Que bom, gente. Pode copiar. Coisa boa, tem que copiar mesmo. A população tem que se envolver com a política, porque eu tenho certeza que a gente vai ganhar muito mais quando a população começar a cobrar os representantes que foram eleitos. Deputada, anunciei que seria a última pergunta, mas veio uma pergunta surpresa da nossa editora-chefe, Nilma, perguntando o que a senhora gostaria, então, de deixar, qual legado a senhora gostaria de deixar como escritora aqui do Lagarta Vira-Pupa e do meu amigo Faz I, por enquanto. Deve ter outros na manga, né? Eu preciso de tempo. Mas o meu amigo Faz I já vai para a 3ª edição. Eu fico tão feliz quando eu visito escolas e eu dou de cara com ele lá, porque é um livro que fala de inclusão, de uma menininha que conhece o coleguinha na escola e percebe que ele não fala, ele faz uns barulhinhos meio estranhos, aí ela vai tentar se aproximar dele para entender qual é a dele. Essa é a historinha do meu amigo Faz I. E ele não fala autismo em nenhum momento, não precisa falar, e não precisa mesmo. Essa foi a tônica do livro. O Lagarta, eu reescreveria, porque eu escrevi a maioria dos textos dele muito no início, quando eu ainda não tinha desconstruído o capacitismo em mim. Então, tem algumas coisas que eu escrevi que hoje eu leio e eu fico meio envergonhada, sabe? Então, eu tenho planos de reescrever ele ou de escrever com a crítica, assim, o que eu mudaria nesse texto e tudo, porque hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente de alguns textos que eu escrevi nele. Não todos, mas alguns textos que eu escrevi, sim, eu mudaria algumas coisas. Muito bem. Deputada,
Deputada Andrea Werner, do PSB, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no Conexão Paulista de hoje, por esse bate-papo muito enriquecedor. Agradecer demais também ao jornalista Thales Maurício, chefe de redação da Rede Alesp, e um prazer tê-la aqui conosco, Tatiana Fará, comentarista, colunista de política. Muito obrigada, Tatiana. Volte mais vezes, a casa é sua. Obrigada, voltarei. Deputada. Obrigada, gente, a todos vocês pelo carinho e é isso. Contem comigo e quem não me acompanha ainda está nas minhas redes. Andrea W, já aparece Andrea Werner. Podem seguir a gente lá. Maravilha. Olha só, muito obrigada a você também pela sua audiência, pela sua presença. Lembrando, todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, você confere uma entrevista diferente, um bate-papo muito enriquecedor e exclusivo aqui conosco no Conexão Paulista. Até a próxima.